Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a função se. Se é uma função lógica usada para comparar resultados. Vou dar um exemplo prático dessa função. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Se já for inscrito, clique no sininho de notificações. Viu só? Aproveita aí esse exemplo. Bom, a função se é uma função muito versátil, extremamente usada no Excel. Pode ser usada com outras funções, como por exemplo PROC-V, PROC-H, soma-se, concatenar e por aí vai. Como também temos as variações do se, se-ou. No vídeo de hoje vamos focar apenas no se simples, mas vamos explorar vários exemplos para que você entenda essa função. Vamos lá? Como eu já falei, a função se é uma função lógica comparativa, que compara um determinado critério se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Nós vamos ter 6 exemplos de se. O primeiro exemplo é o seguinte. Aqui nós temos o comprador, o valor, a situação e eu quero trazer o status. Qual que é o meu critério? Se a situação da dívida estiver ok, deverá constar na coluna status a informação de pago. Caso contrário, deverá constar dívida pendente. Então, se aqui eu quero minha resposta, é aqui que eu tenho que fazer minha fórmula. Então, igual se, abrir parênteses. Então, é o seguinte, se essa situação, se esta célula for igual a ok, como eu estou falando de letras, tem que estar entre aspas, tá? Então, se for igual a ok, logo, então, essa parte da minha resposta, depois que eu coloco o meu teste lógico, que é se porventura a minha situação for ok, logo, então, ponto e vírgula, vai estar constando o quê? Pago. Então, se é algo escrito, entre aspas, pago. Caso contrário, ponto e vírgula novamente, vai constar o quê? Dívida pendente. Então, mais uma vez, entre aspas, dívida pendente. Fechei aspas, fechei parênteses. E aí é só arrastar a fórmula. Então, se aqui eu mudo para ok, logo vai estar pago. Se aqui eu mudo para outra coisa, vai estar a dívida pendente. Certo? Fazer mais uma vez. Igual se, abrir parênteses. Se essa situação, meu teste lógico é o quê? Se esta célula for igual a ok, logo vai estar constando como pago. Caso contrário, vai estar constando como dívida pendente. Fechei aspas, fechei parênteses. Ok? Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, nós temos o seguinte: vendedor, total de vendas e se a meta foi atingida sim ou não. Qual que é a minha meta? 5.000. Então, eu vou colocar aqui se a meta foi atingida, sim ou não, se porventura este valor for igual ou superior a 5.000, que é a meta. Então, agora eu já preciso estou comparando valores, tá? Então, neste primeiro exemplo, eu estava comparando um texto. Agora eu quero valores. Igual se, abre parênteses, se esta célula for maior ou igual a 5.000. Logo, vai estar constando que sim, atingiu a meta. Caso contrário, vai estar constando como não. É isso. Então, aqui, se ele vender 10.000, atingiu a meta. Aqui, se vender 1.000, não atingiu. Ok? E agora, exemplo 3. Se a nota for maior ou igual a 80, o aluno será aprovado. Caso contrário, reprovado. É a mesma forma, tá? Então, igual se, abre parênteses, se este campo, se esta nota for maior ou igual a 80, ponto e vírgula. Logo, o retorno vai ter que ser o quê? Aprovado.
esse é o teste verdadeiro. Mas, se for falso, se ele não atingir 80, ele vai ser o quê? Reprovado. Tranquilo com esse se? Exemplo 4. Nesse caso, eu tenho 3 condições. Eu tenho o jovem, o estado civil e a cor da camisa. As minhas 3 condições são as seguintes. Se ele for casado, vai me trazer a cor vermelha. Se ele for solteiro, vai me trazer a cor verde. E se ele for noivo, vai me trazer a cor amarelo. Então, são 3 condições, são 3 critérios, não são mais 2, como nos outros exemplos que nós fizemos. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer mais de uma função se. Como seria? Igual se, abre parênteses, se esta célula aqui for igual a casado, fechei aspas. Se ele for igual a casado, vai me trazer a cor vermelha. Então, ponto e vírgula, vermelha. Fechei aspas. Mas se ele for noivo, ponto e vírgula, outro se. Se aquela célula aqui, que eu vou escrever, C8, for igual a noivo, fechei aspas, ele vai me trazer a cor amarelo. Então, ponto e vírgula, amarelo. Ó, então eu já tenho 2 critérios aqui, 2 testes. Se ele for casado, vermelho. Se ele for noivo, amarelo. O meu terceiro e último critério é se ele for solteiro, que vai me trazer verde. Então, eu não preciso fazer um outro se. Aqui eu faço se ele for falso. Então, se ele não for casado, se ele não for noivo, ele só pode ser solteiro. Caso ao contrário, ponto e vírgula, vai me trazer a cor verde. Fechei aspas. E eu devo fechar 2 parênteses, porque observe, eu abri 2 parênteses. Eu abri o primeiro se e abri o segundo se. Então, fecha 2. Observe que quando a gente coloca um parênteses, ele tem a cor. Ó. Então, aqui o primeiro vermelho, fechei esse, depois eu fechei o preto. Dou Enter e aí ele me traz as informações. Se aqui eu troco para casado, amarelo. Se eu troco para solteiro, verde. E se eu troco para noivo, amarelo. Vamos lá mais uma vez. Igual se, abre parênteses, se essa minha célula C8 for igual a casado, logo vai me trazer vermelho. Se, ponto e vírgula, se novamente, abre parênteses, se aquela célula for igual a noivo, vai me trazer amarelo. Mas se não for nem vermelho nem amarelo, só vai me trazer verde. Então, verde. Fecho 2 primos, 2 parênteses. Dou Enter. Ok? Vamos aumentar isso aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui, ó. Se ele estiver namorando, vai me trazer a cor azul. Vou provar para vocês que a gente pode fazer quantos se for necessário, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, namorando. Então, agora eu aumentei um critério, mais um critério. O que a gente vai ter que fazer? Aumentar mais um se. Igual se esta célula for igual a casado, logo vai me trazer vermelho. Mas se, ponto e vírgula, se, abre parênteses, se aquela célula lá for igual a noivo, eu quero que me traga a cor amarelo. Mas se, ponto e vírgula, se novamente, abrir parênteses, se aquela célula for igual a solteiro, logo vai me trazer a cor verde. Agora eu tenho 4 critérios e eu escrevi 3 deles. Só está me faltando mais um, que é a cor azul. Então, se ele for casado, vermelho, se ele for noivo, amarelo, se ele for
solteiro verde. E se ele não for nenhum desses três, que está aqui como critério verdadeiro, se ele for falso, não for nenhum desses três, vai me trazer o quê? Azul. Então, ponto e vírgula, azul. Quantos parênteses eu abri? 3. E eu vou fechar? 3. 1, 2, 3. E é isso. Vamos então para o nosso exemplo 5. No 5, eu também tenho 3 critérios, só que agora eu tenho elementos de quantidade. Aqui eu simplesmente descrevi um valor, um texto. Mas nesse exemplo 5, eu tenho quantidade. Então, eu tenho o aluno, eu tenho a nota, eu quero a classificação. Como que vai ser essa classificação? Se ele tiver uma nota inferior que 50, ele está ruim. Se ele estiver entre 51 e 79, ele está bom. Se ele estiver acima de 80, ele está ótimo. Como eu falei para vocês lá no início, eu tenho variações do se. Então, eu tenho o se sozinho, como a gente está fazendo. Eu tenho o se e eu tenho o se ou. Além de outras funções que o se pode agregar. Quando eu tenho esse entre meio aqui, ele está entre um valor e outro, seria interessante a gente utilizar o se e. Mas, como eu falei, eu vou utilizar somente o se. Então, eu vou mostrar para vocês como utilizar a função se apenas, o se e sim. A gente tem 3 critérios. Então, nós vamos ter que abrir 2 se, como a gente fez no exemplo anterior. Só que quando eu tenho esse intervalo entre, observe que eu tenho menor que 50, acima de 80. Esse entre meio, eu vou deixar para ele ser o meu resultado falso. Então, se ele for menor que 50, vai estar ruim. Se ele for acima de 80, vai estar ótimo. Se ele não for nem ruim nem ótimo, ele vai ser o quê? Bom. Entenderam? Então, esse entre meio, eu vou deixar para ele ser o meu teste falso, tá? O meu resultado falso. Para ser menos complicado. Poderia fazer ele aqui? Poderia, mas como a gente pode descomplicar, para quê, né? Então, bora lá. Se este resultado, se essa nota for menor que 50, logo, eu não preciso colocar entre aspas, porque eu estou falando de valores, tá? Logo, a minha resposta vai ser o quê? Ruim. Aí eu preciso colocar entre aspas, porque eu estou digitando um texto. Vai ser ruim. Mas se, então, ponto e vírgula, outro se. Abre parênteses. Se esta nota for maior que 80, logo, né, ponto e vírgula, o meu resultado vai ser ótimo. Caso contrário, se ele não for ruim, não for ótimo, ele vai ser bom, que é o entre meio. Então, ponto e vírgula, bom. Abrir quantos primos, quantos parênteses? 2. Vou fechar, 2. Então, aqui, vou colocar 60. Tá bom? Ok? Mais uma vez. Vou deixar o meu entre meio, né? Entre um valor e entre outro, para ser o meu resultado falso, para ser o último. Igual se esta nota for menor que 50, logo o resultado vai ser ruim. Mas se esta nota for maior que 80, logo o resultado vai ser ótimo. Caso contrário, o meu resultado vai ser bom. Fecho 2 parênteses. E é isso. Nosso último exemplo. É a mesma tabelinha lá do exemplo 2, tá? A diferença aqui é só o seguinte. Eu escrevi lá a minha meta, que foi 5.000. Agora, eu não quero escrever a meta. Eu quero clicar aqui, ó. Porque este valor, digamos que ele pode ser alterado nos outros meses.
Então, para que eu não tenha que refazer a fórmula, ao invés de eu escrever 5.000, eu vou clicar aqui, porque a partir do momento que eu alterar este valor, vai refletir no meu resultado, tá? Então, a meta continua sendo 5.000, mas eu não vou escrever, eu tenho que clicar aqui. Como que é feito a função? Da mesma forma. Então, igual se este valor for maior ou igual a que valor? A esse aqui. Ao invés de eu escrever, eu vou clicar. Ponto e vírgula. Vai me trazer o quê? Sim, ele atingiu a meta. Caso o contrário, vai ser não, ele não atingiu a meta. Fecho aspas e fecho parênteses. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque eu quero chegar aqui. Por exemplo, esse vendedor, ele vendeu R$2.000. A minha meta é 5.000. Como que ele atingiu a meta? Ele não atingiu essa meta, esse resultado está errado. Mas por que o resultado está errado? Quando eu clico onde eu fiz a minha função, a minha fórmula, e aperto F2, o Excel me mostra onde é que está a minha referência. A minha referência, que deveria pegar aqui em cima, ele está pegando aqui embaixo. Por quê? Porque quando eu arrasto a fórmula, o resultado vai descendo também. Quando eu não quero, eu tenho aqui uma célula fixa. Esta célula aqui, a G7, ela não pode ser alterada, ela não pode descer, tá? Então, aqui, se eu clico nessa primeira, ela tá pegando bonitinha. Mas se eu clico na segunda, ela já desceu. Na terceira, e assim vai. Então, esta célula aqui, ela não pode ser alterada. Se ela não pode ser alterada, eu preciso travar essa célula. Como que a gente trava? Quando eu clicar nela, eu aperto F4 ou coloco o cifrão, porque ele vai travar. Vamos fazer de novo. Igual se este valor for maior ou igual a essa célula. Aqui, a G7, ela não pode ser alterada. O que a gente faz? Quando eu clicar nela, eu aperto a tecla F4. Aí ele travou, ele colocou um cifrão antes do G e depois do G. Beleza? Agora eu vou continuar. Ponto e vírgula vai trazer sim, ele atingiu a meta. Caso contrário, não. Observa, isso daqui não mudou. Eu posso arrastar 10.000 linhas, isso daqui não vai mudar. Então, toda vez que você quiser que uma célula não modifique, não arraste, você clica nela e aperta F4 para travar. Beleza? É essa a dica de hoje referente à função se. Função se foi a dica de hoje, espero que tenham gostado. Se aprendeu essa função, deixe seu like. Se ainda tem dúvidas, deixe nos comentários qual é a sua dúvida. A gente usa se no nosso dia a dia o tempo todo. Então baixe a planilha utilizada na aula de hoje e pratique. Obrigada e até a próxima.